continuou aparecendo nos meus jogos ontem. Eu comecei a gravar todas as jogadas depois que isso aconteceu, mas ele nunca mais apareceu depois que eu denunciei suas práticas. No entanto, ele acabou voltando. Eu não sei se isso é do próprio jogo ou se o Roblox do meu dispositivo foi hackeado pra fazer esse tipo de coisa. Ou seja, não foi a primeira vez que esse tipo de coisa aconteceu. Ellen foi visitado outras vezes depois dessa gravação, mas vamos guardar esses detalhes pra depois, porque eu acho que depois de ver esse bicho, Ellen com certeza não tá bem. O segundo vídeo também é uma gameplay, mas aqui estamos acompanhando o VBleaf e o MTG 1531. E é bem legal ver o VBleaf se inserido nos próprios vídeos. O cara não tem medo de ser amaldiçoado por entidade nenhuma. Os dois estão em um mapa bem curioso. Desviem dos bullies de chá. Uau, que saudade dessa criatividade pra fazer um mapa divertido, mas que ao mesmo tempo faria qualquer um tiltar. Porque o VBleaf e o MTG morrem muito nessa gameplay. Porque todo mundo nessa série tem uma gameplay tão... Eu não sei nem porque eu tô reclamando, eu também jogo mal pra caralho. Mas enfim, eles morrem até chegar ao ponto que o próprio jogo diminui a dificuldade. Eu sei que é humilhante, mas tudo bem, é o jeito. Só assim pra alguém sair vencedor. Um aviso então aparece na tela. O fundo parece ser uma cabeça com órgãos expostos e pulsantes, além de imagens de vários bonequinhos bem tortos do Roblox passando um do lado do outro. Isso aqui me lembra inclusive aquelas telas de PSA, que no caso são mensagens que passam por vários canais de televisão avisando pra população que algo grande tá acontecendo. E nesse caso, era como se o Roblox estivesse avisando pra todos os jogadores sobre o tal assobio. Ouviu os assobios? Então cubra os ouvidos. Mas o jogador havia sido retirado do seu mundo e levado para um local onde só ele existia, junto da enxurrada. Aqui as coisas começam a ficar um pouco mais interessantes. Descobrimos que desde essa época notícias já circulavam dizendo que tinha algo de errado com os jogadores, e tudo isso é relatado em um documento que passa rapidamente na tela falando sobre o assobio. Os jogadores relataram ter sofrido convulsões após o contato com o assobio. Essas convulsões são repentinas e caracterizadas pela perda de consciência e potencial lesão. Embora a existência do assobio permaneça incerta, o impacto em jogadores jovens é inegável. Especialistas e administradores investigaram o fenômeno do assobio. No entanto, não obtiveram resultados concretos. Até o momento era de se imaginar que a entidade era, entre muitas aspas, pacífica. Ela só chegava no seu mundo, dava o susto e ficava se tremendo inteira. Algo que um hacker troll faria tranquilamente para assustar crianças. Mas a gente não sabia o que de fato estava acontecendo do outro lado da tela. A gente não sabia o que estava acontecendo com quem estava jogando. E se esse documento tá falando a verdade, a gente acabou de descobrir que inúmeras pessoas podem ter ficado em um estado grave. Pelo visto, não é a criatura que entra na sua mente, mas sim o som que ela emite. É como se a frequência do assobio desse uma pane no seu cérebro. E imagina isso misturado com as imagens estranhas que aparecem na tela. O que eu percebi é que aparentemente as gravações do fenômeno não mostram como tudo realmente aconteceu. Tanto que em nenhum momento a gente chega a ouvir de fato um assobio. Parece até que as gravações não conseguem captar esse som tão específico. E a mesma coisa acontece com as imagens. Eu admito, uma entidade que invade mundos no Roblox e te leva para uma experiência infernal não parece ser nem um pouco pé no chão pra mim. Porém, epilepsia existe, além de pessoas com fotossensibilidade. E o jogo barra fenômeno causar propositalmente um ataque epiléptico em quem joga bom, isso sim eu acho medonho. Até o momento, esse é o episódio mais longo de toda a série, Roblox OB. E pra quem não sabe, é tipo um caminho com obstáculos. Agora estamos vendo a gravação de Colin Martinez, Glob e o mito dos mitos, Shrek 360. E esse mano é a personificação do Older Brother Core, porque pense em um cabo estiloso. Esse vídeo tem uma vibe muito específica. 3 amigos que querem ter um canal no YouTube e gravam qualquer coisa pra postar. Esse daqui é o Coelho Rosa do passado. E eu não vou mentir, é bem confortável, lembra até a infância. Até o jogo do Glob começar a travar. E se vocês lembram bem do caso do Rochas, sabemos que isso é um clássico sintoma de que o mundo tá sendo invadido. E a situação piora quando Shrek simplesmente some do mapa. Os amigos ficam com uma dúvida genuína sobre o paradeiro do amigo por alguns minutos, até ele finalmente voltar
voltar pro mapa. Só que tinha algo muito diferente nele. Ele fala coisas estranhas como: olá amigos, aqui estão vocês, eu amo demais vocês. E eu não consigo explicar. Era tudo muito robótico, entendem? Não parecia ser a mesma pessoa. Os amigos até começam a desconfiar e achar que tudo era uma brincadeira de mau gosto. Um deles até pergunta: você ao menos é um nosso amigo? O entre aspas amigo não consegue mais esconder a sua forma grotesca. Realmente era outra pessoa usando a conta de Shrek. Porra, essa frase. E não se enganem, nos dias atuais, exploiters do Roblox, que no caso seriam os cheaters, conseguem fazer esse tipo de transformação com as skins. Não dessa forma fluida, mas mesmo assim conseguem alterar a skin em game. Nesse caso, sabemos muito bem quem foi, a entidade que agora possui o nome Brakin, traduzido do hebreu Flowers. Os amigos então se unem logo após o ocorrido, trocando uma ideia sobre o que aconteceu. Mesmo que estivessem assustados, eles não entendiam que aquilo de fato poderia ser perigoso. E na real, ninguém acharia isso perigoso porque estamos falando de Roblox. Convenhamos. Então o Glob acaba tendo uma ideia milionária, fazer o upload dessas gravações no YouTube. E essa parte eu achei interessante, pois basicamente a gente tá vendo o nascimento de uma creepypasta. E várias pessoas vissem o vídeo e o canal deles pegasse muitas views. Só que a gente sabe que não é assim que acontece. O que fica famoso de verdade, na real, é a creepypasta. Enquanto a primeira pessoa que fez o upload na internet praticamente vira Lost Media. Hoje em dia vocês podem até pesquisar, existem milhões de vídeos tentando descobrir quem foram as pessoas que fizeram o primeiro upload de diversas histórias, e boa parte dessa galera nunca é encontrada. Indo para o contexto da nossa história, esse momento poderia marcar o início da infestação do Flowers em outros mundos. Sabe aquele momento do filme em que os protagonistas descobrem algo macabro e começam a contar pros outros sem se importar, e logo em seguida todo mundo começa a ir atrás de saber mais sobre a parada que claramente era pra ninguém mexer? Pois é praticamente isso que tá rolando. O imaginário sobre o Flowers e o assobio começou a se fortalecer, e em vez de agora isso ser algo raro de acontecer enquanto você joga, virou uma corrida do ouro entre os jogadores, que propositalmente iriam querer ver esse bicho entrando no seu mundo, ou então no mínimo começariam a jogar com medo. Se tornou uma verdadeira lenda urbana. Nunca mais ouvimos falar sobre esses três jogadores. Isso já era de se esperar, pois todos esses vídeos que assistimos até o momento são histórias separadas, vários desconhecidos que são unidos por esse laço, por esse som. É dito que o assobio teve uma maior ocorrência entre meados de 2007 e 2014, e após isso raramente foi ouvido. Nos dias atuais é possível encontrar diversos vídeos de pessoas aleatórias tendo seus mundos invadidos, mas nada comparado às ocorrências de uma década atrás. Além disso, existem vários canais que falam sobre o assobio e como ele afetou jogadores no passado. Calma pessoal, esse daqui foi só o vídeo de 1º de abril do Vibe in Leaf. O Flowers não vai te invadir no TikTok. Enfim, talvez nunca saberemos o que de fato aconteceu com essas pessoas do passado. Elas sumiram da face da terra, não deixando nada além das gravações. Porém, existiu sim um caso que foi muito grave. Um caso onde conseguimos ter acesso ao microfone da vítima e ouvir com clareza todo o sofrimento que a entidade poderia trazer. Hey guys, I have a very important announcement to make. No vídeo vemos um jogador chamado Tosh Wood, que basicamente reclama por vários minutos, pois a sua conta foi banida do jogo. E com motivo, esse moleque é bem otário. O jogo dele então trava e um NPC surge no mundo. E a primeira coisa que o Tosh diz é: You are ugly, holy, that is only a face some other two off. ele não sabe o que o aguarda. Segundos depois, o NPC dá um aviso. Ele primeiro diz e logo em seguida diz. Ouvidos cobertos. Só que o Tosh não liga para os avisos. Ele inclusive derruba o NPC do mapa. What? What? Hello? What is this? O jogo de Tosh então finalmente trava, mas até o aviso de erro está quebrado, distorcido. Never. Oh, Jesus! Tosh agora
agora está em um mundo completamente diferente do dele, lotado de NPCs com caixas de diálogo confusas. Isso daqui seriam outros jogadores capturados e deixados nesse grande cemitério? Ali ninguém interagia de verdade, apenas ficavam parados em um estado vegetativo. E lá estava Tosh, um usuário que não havia sido convidado para esse domínio. Ainda, o dono desse mundo tinha que dar um jeito nisso, desse usuário não convidado. Flowers finalmente entra no mundo. Why can I not move? I can't move. I can't move. What is happening? I can't move. I can't move. I can't. 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 Why are you being so loud? Kevin? 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 Oh God! Mom, something's wrong with Kevin! He's not moving, he's shaking! He's not getting up! I'm scared, Mom! You need to call an ambulance! Something's wrong with Kevin! Bom, se vocês queriam saber como era o mundo de Flowers e como ele tá agora, esse vídeo mostrou tudo. Após todos esses anos se fortalecendo, a criatura chegou em um tamanho gigantesco, enquanto mantém as suas vítimas estáticas nesse mundo obscuro e secreto. Ele se esgueira dentro do game como uma verdadeira sombra, nunca deixando claro quando vai atacar. Tanto no jogo como na vida real, as suas vítimas entram em um estado vegetativo após o ataque. O Tosh, que no caso se chama Kevin, é a prova disso, onde seus familiares o encontram na frente do computador tendo convulsões. E todas essas pessoas que estão aqui tiveram o mesmo destino. Não sabemos se Flowers na verdade é um jogador, um exploiter, ou se realmente é uma criatura. Mas pelo visto, até hoje ele ainda atua. E essa foi a história de The Crystal Occurrence. Um vídeo um pouco mais curto, eu espero, porque realmente não é uma história muito longa, mas que aumenta essa lore do Roblox de ser um jogo cheio de hacker alucinado. Eu realmente não sei se o Vibe Leaf vai continuar com essa creepypasta, já que a gente tá seguindo uma linha bem estabelecida. Vários relatos mostrando a entidade Flowers atuando dentro dos mundos, quase como se a criatura ceifasse a alma dos players. A entidade do assobio praticamente já virou uma figura carimbada em jogos do Roblox e também em experiências. Ele mesmo virou um killer do Forsaken, então eu tô achando que eu realmente vou ter que fazer um vídeo dessa coisa. Deixa aí nos comentários se vocês querem esse vídeo e também compartilha para que esse vídeo atinja mais pessoas e a gente pegue muita view. Enfim, mais uma recomendação de vocês atendida aqui no canal. O meu nome é Daishikawa, eu agradeço a todos os membros e a você que assistiu até aqui. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se, cubra os ouvidos e o triângulo é apenas uma máscara. Não! Os vídeos não estão indo bem como antes. Que droga! Que droga! Eu não sei mais o que fazer. Meu Deus, por favor, meu Deus, me dá uma ajuda. Me dá apenas um sinal. O quê? Seu desejo é uma ordem. Fala família, aqui quem fala é o Daishikawa e hoje eu trago pra vocês algo um pouco diferente aqui no canal. Um vídeo de Roblox pra dar aquela variada no conteúdo, né rapaziada? Sair um pouquinho do terror. Bom, estamos aqui em um jogo muito conhecido por vocês, o Dress to Impress. Aquele jogo que você tem que vestir as bonecas e ser o modelo mais pica do negócio. Então sem mais nem menos, vamos começar o game. Eu acho que não é hoje que eu vou mudar de conteúdo.
Dress to Impress, um dos jogos mais conhecidos do Roblox e que provavelmente você já bateu de cara com algum youtuber fazendo vídeo, mas o que ninguém espera é ver um conteúdo tão macabro relacionado a esse jogo. Mistérios grotescos já existem no Roblox há muito tempo, além de outras paradas bem nojentas que aconteceram nessa plataforma, mas não faz sentido um jogo de beleza tão conhecido guardar um conteúdo tão perturbador. Um conteúdo que envolve players desaparecidos, um pedido de socorro e, por último, a criação de um culto. Só coisa leve, eu sei. Porra, eu também só queria jogar o meu jogo de beleza no Roblox e ficar fabuloso pra caralho. Só que hoje vamos nos aprofundar nesse grande mistério chamado Dress to Impress. Eu espero não me distrair trocando a roupa da minha boneca. Eu vou vencer todo mundo e ser a mais linda. E família, antes de começar esse vídeo eu tenho 2 avisos rápidos. Primeiramente, vocês devem saber que o Triângulo Safado tem camisetas na loja. E claro, eu venho trazer benefícios para os meus amados inscritos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve logo, senão não vai ter benefício nenhum. Nas compras, a partir de R$ 99,00, você ganha frete grátis e um copo de brinde exclusivo da loja. Então aproveita que é por tempo limitado. Olha essas lindezas. Ai meu Deus do céu, eu não aguento, cara, eu não aguento. E o segundo aviso é que, como vocês sabem, o X acabou no Brasil, não tem mais, acabou a letra X, morreu. E eu ficaria de boa, eu ficaria tranquilo, a não ser pelo fato de que eu recebia muita fanart pelo Twitter. Então, como a gente foi excluído da lista de países que tem essa rede social, eu optei por criar um Blue Sky. Então, se você quer ver o lixo que eu posto, me segue no Blue Sky e também em todas as redes sociais que vão estar aparecendo aí na tela. E no caso, eu acho que é só o Instagram. É por aqui que eu vou receber as fanarts agora, então fique esperto se você quiser aparecer no final do vídeo. Enfim, chega de encher linguiça e pedir seguidor. Vamos pro vídeo. Para começo de história, isso daqui não vai ser uma análise completa de Dress to Impress, então eu só vou dar uma leve explicação. Dress to Impress é um jogo de modelos, de moda, de fashion, onde você tem que escolher um look baseado no tema votado pelos próprios jogadores da partida. E sim, para fazer esse vídeo eu tive que jogar essa praga. E eu nunca me senti tão humilhado na minha vida inteira. Enquanto todas posavam com seus looks brilhantes, eu era apenas uma novata recém-inserida no mundo da moda. Quando eu entrei na indústria, me deram apenas 5 minutos para me arrumar e logo me jogaram para passarela. Eu estava perdida. E se vocês acham que isso é uma história de superação, saibam que esse foi o dia da minha queda. Eu fui vaiada por todos. Me dá esse microfone aqui. Seguinte, rapaziada, vai geral tomar... Olha, esse jogo aqui deveria concorrer com Overcooked pra saber qual queima mais neurônios. É complicado pensar em um look que vai agradar todo mundo em apenas 5 minutos. E, inclusive, quem vota nos looks são os próprios players que eram pra tá competindo. Eu não sei se aqui reina boa vizinhança e todo mundo faz um jogo limpo, realmente elegendo quem tem a melhor peita da Lacoste. Só que eu quero que saibam que esse não foi o meu caso. Eu dei nota 1 em todo mundo. Pra competir, você tem que customizar o seu personagem. E é aqui que o nosso mistério finalmente começa. Na seção de unhas, existe um NPC chamado Lana, e uma das partes estranhas é que, pelo visto, ela é a única NPC que a gente vê no jogo inteiro. Só que esse não é o ponto principal. Ao lado dela existe um diário que a gente consegue ler dando uma pequena mexida na câmera. E ele diz o seguinte: querido diário, eu odeio tudo isso. Eu trabalho aqui há 5 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas, e ninguém me respeita ou sabe o meu nome. Eles só me chamam de manicure, quando eu sou muito mais do que isso. Meu nome é Lana, mas ninguém me chama assim, e eu odeio isso. Eles simplesmente me subestimam, mas não sabem como é. Eu sou mais do que apenas uma manicure, e tô cansada de segurar minhas lágrimas. Eu vou dar o troco em todas as pessoas que se aproveitaram dos meus serviços gratuitos de manicure e me vingar quando elas não esperam. Eu vou incendiar esse estúdio de manicure horrível. Rapaz, por essa fofoca eu não esperava. Deu até saudade de ver uma boa novela mexicana. A Lana guarda um rancor por causa dos seus status de CLT. Ela não é respeitada e nem valorizada, e esses sentimentos levaram ela a querer vingança contra esse lugar. Lana queria destruir o Dress to Impress, que pra ela, a personagem do jogo, na verdade é uma empresa que abusa dos seus serviços de manicure. Além disso, ela também tem uma lista de alvos que ela pretende lidar, se assim eu posso dizer. Nessa lista está incluso os desenvolvedores do
do Dress to Impress, além de todos os jogadores. É complicado querer ser modelo quando a manicure quer te dar um tiro. No dia 17 de maio de 2024, o jogo passou por uma atualização que adicionou mais uma página do diário, e pelo visto os chefes da Lana descobriram que ela estava cheia de ideia errada na mente. Querido diário, não sou eu. Eles substituíram o meu verdadeiro eu por um doppelganger. Aquela garota sentada na minha nova mesa não sou eu. Não sei quem é e não quero saber, mas não sou eu. Eu sou a Lana, não ela. Só que ela continua fingindo ser eu. Estou com tanto medo e espero que aquela coisa não prejudique a minha imagem. Eu acho que ela é a razão pela qual todos esses jogadores estão desaparecendo. Lana foi substituída por um doppelganger e além disso está presa em algum lugar. Só que a situação piora quando descobrimos que jogadores estão desaparecendo. Substituir um funcionário porque ele quer tacar fogo no estúdio não é um problema, mesmo que seja por um doppelganger. Agora, qual o motivo deles sequestrarem jogadores? Pensa comigo, dá a entender que quem tá fazendo isso é essa Lana amaldiçoada, a que tomou o lugar da original. Essa Lana, pelo visto, é criação da Dress to Impress e está sendo usada como peça fundamental para dar sumiço em algumas pessoas. Além disso, não existe apenas um doppelganger da Lana, existiam várias delas espalhadas pelo mapa em algumas atualizações antigas, vigiando os jogadores em praticamente todos os lugares do game. Olha essa praga te olhando na água. E fora isso, ainda existiam segredos espalhados por todo o mapa. Um lugar que era uma sala feita de carne, um lugar escuro com alguma coisa brilhando em vermelho e essa foto da Lana com uma criatura espreitando. Agora sim, eu acho que temos um motivo para tacar fogo em tudo isso. Para tentarmos entender melhor a história, agora temos que usar aquela numeração do diário, um link que nos leva diretamente para o perfil da Lana dos Nails. Esse perfil tá recheado de coisas estranhas, jogos bizarros que não tem nada a ver com o tão conhecido Dress to Impress. Mas vamos por partes. Esse perfil é linkado com o canal do YouTube, o canal da Lana, e agora a gente entra mais fundo na toca do coelho. O primeiro vídeo do canal se chama Despertar. Nele vemos a bancada de trabalho da Lana, além de pôsteres de jogadores desaparecidos e um lugar obscuro com a iluminação vermelha e um jardim cheio de flores. Guarda essa imagem na mente. Depois que todas essas imagens aparecem, uma face totalmente distorcida surge na tela. Lana, como você usa espalhar os nossos planos? Senhoras e senhores, eu recomendo que se segurem nas cadeiras, pois agora fudeu. Lana estava envolvida com os planos mais obscuros da Dress to Impress. Algum tipo de organização das sombras tinha planos macabros e usava a fachada de uma empresa de moda pra ninguém atrapalhar, até essa moça chegar e revelar tudo. Não é? Porque a música de revelação terminou. Pessoal, produção? Bom, amigos, não é bem assim que a banda toca. Teve um motivo pra Lana se envolver com tudo isso. Ela simplesmente não chegou e descobriu a parada toda sozinha. Como eu disse antes, no perfil da Lana existem alguns jogos, e dentro deles temos algumas pistas sobre a verdade. O primeiro deles se chama A Floresta, praticamente um mapa de terror, com palavras aparecendo na tela o tempo inteiro e uma ambientação muito macabra. Em algumas partes desse mapa existem mensagens que contam o passado da Lana. Quando ela era mais nova, ela foi diagnosticada com uma doença terminal. Se a gente perceber, tem até uma foto antiga da Lana, onde a coitada tá carequinha. É por conta dessa doença. A sua família pagou o tratamento, mas isso teve um custo muito alto e os pais dela ficaram com uma dívida imensa. E é por isso que agora ela trabalha em um salão, mesmo que ela se sinta desmotivada, cansada e principalmente odeie aquele trabalho. Só que como vocês sabem, esse não é um simples salão. É simplesmente o salão de uma empresa que possui um culto por baixo dos panos. E isso dá a entender que quando a Lana foi chamada para esse emprego, tinha algo a mais no contrato. Talvez uma proposta muito boa, como por exemplo pagar o tratamento dela ou ao menos ajudar com as contas médicas. Mas tudo isso é muito estranho, pois afinal de contas estamos falando de algo muito similar a um culto. E se formos olhar por esse lado, parece até que eles queriam atrair a Lana. Ainda nesse mapa existe um puzzle que é um labirinto. Chegando no final dele, após evitar os clones da Lana que tentam te matar, chegamos em uma área com a foto dela e um código binário, e traduzindo se torna: você pode ter terminado suas provações, mas o mal ainda está à espreita. Esse não é o fim. Vai haver caos.
Todas essas descobertas nos mostraram que Lana estava sendo feita de refém por esse culto, mas não paramos por aqui, porque a Lana tá longe de ser uma santa. No perfil dela encontramos um grupo chamado Saudade, e ver uma palavra em português no meio disso tudo me pegou de surpresa. A Lana ser brasileira só perde pro fato de todas essas bizarrices que eu tô falando serem a história de um jogo de modelos. Nesse grupo existem alguns membros marcados como desaparecidos, e uma delas, que se chama Sage, guarda algo peculiar em sua descrição, um código que está em cifra de César. Traduzindo, a minha morte foi planejada pela Lana. The Coterie não é apenas um grupo para ajudá-la, eles são seus sacrifícios. Pelo amor de Deus, lá vamos nós de novo com os plot twists. A Lana tá sacrificando as pessoas, mais especificamente os membros desse grupo chamado The Coterie. Hoje em dia não existe mais esse subgrupo no perfil da Lana, ele foi apagado por conta de uma revelação bombástica, então se prepara pra fofoca. The Coterie foi um grupo criado pela Lana que tinha o objetivo de expor esse culto maligno, onde as pessoas entravam nele e espalhavam a verdade por trás de todo o Dress to Impress. Basicamente, a Lana estava organizando uma revolta, só que pelo visto, vez ou outra, ela sacrificava os membros pra fazer Deus sabe o que, provando que na verdade a Lana não é boazinha. Mas a partir desse ponto fica uma dúvida: a Lana por algum motivo faz parte do Despertar, que no caso é o culto satânico, ou ela tá fazendo maldade por conta própria? Isso nos leva para o próximo jogo chamado Questionário. Esse jogo na verdade era uma experiência, um pequeno evento onde a Lana se sentava no meio de um palco e respondia perguntas em tempo real, tanto que se você entrar nesse jogo não vai estar acontecendo nada, é apenas uma sala vazia, mas pelo menos deu pra eu ficar dando uma de misterioso e sombrio com essa minha roupa de cafetão. Nas lives, a Lana revelou que o culto tá por trás de tudo isso, e quem comanda ele é a Gigi, que pra quem não sabe é a criadora do jogo Dress to Impress. Só que nessas lives algo estranho começou a acontecer. A Lana começou a se contradizer, ela ficava falando que nada de ruim estava acontecendo com ela e que ela amava o seu trabalho. E o pior de tudo, quando perguntaram sobre o Despertar, ela disse que eles não estavam fazendo mal a ninguém. Mas calma, logo depois apareceu uma mensagem na tela dizendo: não acreditem nela, ela não é a verdadeira Lana. E logo depois todo mundo foi quicado da sala com a mensagem: eu sou a verdadeira Lana. Oh meu Deus, eu adoro uma luta entre doppelganger. Pelo visto, estávamos falando com o doppelganger esse tempo inteiro. Tava tudo indo bem demais pra ser verdade. A verdadeira Lana era inocente. Só que aí outro plot twist aconteceu. O jogo Questionário passou por uma atualização e adicionou uma casa ao mapa. E nessa casa existiu o diário da Lana, com uma página muito reveladora. Confissão: os olhos de Jaira se foram, o coração de Nicholas se foi, a voz de Jesus se foi, e Sage foi desmontada. Rezo para que isso permaneça privado e que ninguém descubra minhas verdadeiras intenções com Saudade. Não acredito como foi fácil fazer esses jogadores acreditarem que eu sou a vítima. E agora que todos estão do meu lado, todos pagarão pela forma que me trataram. Pô, cara, é sério? Olha, primeiramente eu curto uma história com plot twists, mas quando é feito dessa forma, meu Deus, mano, sério, só decide logo se a Lana é vilã ou não pra eu dormir em paz. Fora que a Lana ser uma vilã não faz sentido, isso vai contra aquela história toda de que ela era refém desse culto e que agora queria lutar contra ele. Tipo, essa parte da história foi pra onde, mano? Do nada a Lana decidiu que vai ser do mal, que ela gostou do som que faz quando os players morrem, e no caso é esse aqui. Mas enfim, esse não é o momento das críticas, eu só senti falta de ter um ataque durante o vídeo. A Lana é do mal, e a partir de agora não teve mais joguinhos. Ela literalmente abriu uma live pra sacrificar alguns membros do The Coterie, só que isso não deu nada certo. Uma jogadora chamada Nelly seria a última a ser sacrificada, mas no último momento ela virou o jogo e matou a Lana. Finalmente essa desgraça tava morta, e agora os jogadores poderiam ter pelo menos um tempinho pra descansar. A Lana, pelo visto, não fazia parte do culto Despertar. O que ela buscava era uma vingança pessoal contra os jogadores, e ela usou o culto como desculpa pra agir nas sombras. O culto é uma merda, e a Lana é uma pessoa horrível. Querendo ou não, ambos combinam e muito. Só que ainda temos algumas pontas soltas, principalmente envolvendo as reais intenções do culto e também o porquê da Lana ser tão clonada, porque existem tantos doppelgangers dela. Após a Lana ser morta, mais um vídeo foi postado no seu canal do YouTube, provando que essa praga ainda estava viva. O nome do vídeo era The Last Serenade. Nele a Lana diz o seguinte: ainda tem muito por vir, e eu tenho certeza que agora eu vou ter sucesso, pois eu abri o portão. A Lana que a gente viu morrer naquela live era falsa, a verdadeira ficou
apenas de longe vendo todo o circo pegar fogo e o seu plano dando certo, abrir o portão. E esse ritual só iria dar certo se 4 almas fossem sacrificadas. Para a sorte da Lana, a alma do clone tinha contado. Agora, que portão é esse? Provavelmente o portão do inferno. Olha que legal. Tudo isso é pra curar sua doença ou é pra ajudar o culto que até 10 minutos atrás você odiava? Mas enfim, pessoal, esse foi apenas o capítulo 1 da nossa história. Tem muito mais pela frente. Após todo esse showzinho com a morte falsa da Lana, o nosso foco se virou para esse portal que agora tá aberto. Se formos no perfil da Lana, descobrimos que existe uma aba dedicada apenas para inimigos, e um deles é a Praga, que tem o ícone do portal. Esse grupo foi criado por alguém chamado Agamenon, mais um personagem chave para nossa história, pois ele tem relação direta com a Lana. No dia 30 de abril de 2024, ela fez um post dizendo que havia ouvido o chamado de Agamenon e que a voz dele a levaria para o portal. Resumindo, esses dois estão de papinho, são parceiros de crime e estão tramando juntos para abrir esse portal e concluírem os seus planos. Logo após todo esse namorico entre os dois, mais um jogo foi criado pela Lana. O seu nome é A Fortaleza. Outro mapa obscuro com aquele tom avermelhado, só que dessa vez parece que estamos no QG do culto. Dá até pra ver um monte de foto do capeta que apareceu no primeiro vídeo do canal da Lana. E falando nela, temos vários quadros espalhados da nossa belíssima manicure, como se ela fosse a matriarca dessa, entre aspas, mansão. Nesse lugar também existe um local muito escondido que só dá pra entrar usando uma senha, e nesse caso eu tive a ajuda de uma galera que tava jogando ao mesmo tempo que eu. Fizeram uma boa colocando o código e eu nem precisei pesquisar. Me mostre a verdade. Esse era o local de experimentos do Agamenon, onde todos os seus planos foram expostos e, pior que isso, o local onde sacrifícios foram realizados. Em um canto da sala, temos algumas anotações que ele fez, e elas tinham relação com a Lana e todos os doppelgangers. Eu vou resumir o conteúdo de todas essas notas com base na linha do tempo, já que todas elas têm uma data. Agamenon criou doppelgangers de pessoas aleatórias nesse laboratório, provavelmente membros desse culto satânico que ele atraiu com promessas de uma vida melhor ou coisa do gênero, mas de início eles estavam crescendo muito fracos. A solução veio quando ele conheceu Lana, uma moça que tinha sido atraída para o culto pois prometeram para ela um emprego e a cura da sua doença. Ele até disse que ela era perfeita e melhor que todos os outros que passaram pelo teste de clonagem, só que algo ainda estava errado e ele precisava tentar mais vezes. E o que é que estava tão errado? Simplesmente toda vez que ele usava o clone, o resultado do experimento era desastroso. Vários clones da Lana saíram deformados desses testes, até ele estabilizar tudo e os experimentos ficarem menos agressivos. Só que até ele conseguir chegar no seu objetivo final, várias Lanas foram descartadas, e é por isso que existem tantos doppelgangers da Lana. São experimentos que deram errado e foram soltos pelo mundo. Então tá, mas qual é o objetivo final do Agamenon? Olha, eu sei que é complicado eu contar todo o plano dele sem contar qual o objetivo antes, mas o motivo disso é que o plano desse cara é a coisa mais manjada de todas. Abrir um portal para outra dimensão onde tem um demônio. Me perdoem. É por isso que eu gostei mais do plano dele para chegar até esse ponto. Esse cara é simplesmente um covarde. Ele prefere achar a cobaia perfeita que tenha potencial para abrir o portal do que simplesmente se oferecer. E eu sei que isso seria a solução mais óbvia, mas não anula o fato dele ser um merda. Ele tá usando a Lana apenas como objeto de clonagem. E fora isso, ele simplesmente largou os doppelgangers dela pelo mundo. Eu tenho quase certeza que esse vai ser um dos plots da história futuramente. A Lana simplesmente não saber mais quem ela é de verdade. Aquela história clássica dos clones não saberem quem é o original. Enfim, já sabemos a motivação principal do Agamenon. Abriu um portal para trazer o demônio pra Terra usando clones da Lana, porque ela foi a melhor cobaia de todas que já passaram por ele. Só que tudo isso parece ser apenas uma parte de um plano muito maior, e por isso temos que nos aprofundar na história do nome Agamenon. Agamenon foi uma figura histórica que realmente existiu no nosso mundo, pelo menos o mito desse cara, já que ele foi o comandante dos gregos durante a Guerra de Troia. Agora, se isso aconteceu de verdade, eu não sei, eu não tava lá. Alguns mitos envolvendo os deuses da mitologia grega dizem que certa vez o Agamenon provocou a ira da deusa Artemis, que assolou o exército dele com a Praga, exatamente o mesmo nome do grupo onde estavam os inimigos da Lana, o grupo criado pelo próprio Agamenon. E além disso, Artemis pediu para Agamenon sacrificar uma de suas filhas, pois só assim
assim ela ficaria mais tranquila. E a gente viu essa parada de sacrifício em algum lugar. Exatamente, é igual o sacrifício da Lana. E isso responde o porquê dos experimentos do Agamenon não estarem